mas não poderíamos deixar de falar sobre o privilégio de servir. Diga comigo, o privilégio de servir. 1 Crônicas 28, nós vamos ler os versos 9 e 10. Primeira Crônicas 28, versículos 9 e 10. Quarta-feira nós lemos aqui esse texto de 1 Crônicas, só que foi 1 Crônicas 28 no início. E sexta-feira nós estivemos na confraternização da equipe Fire com os líderes de células do Roxo e também eu li 1 Crônicas 28. Então achei bem interessante porque hoje também vamos estar falando nesse capítulo. Eu vou ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Até só explicando, eu não gosto muito de pregar baseado na NTLH, certo? Mas a NTLH, às vezes, se expressa de uma forma mais clara, e foi esse o caso. Eu escolhi essa versão porque ela melhor expressa o que queremos transmitir para os irmãos. Então, 1 Crônicas 28, versos 9 e 10. E a Salomão ele disse, aqui é Davi. Davi está se preparando para entregar o trono a Salomão. Então, nós estamos aqui diante de um momento muito importante da nação de Israel. A transferência, porque Davi já estava bem de idade, ele sabia que morreria. E antes disso, então, ele chama seu filho para fazer a transição do trono. E a Salomão ele disse, meu filho, reconheça a Deus do seu pai, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas, se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Vamos orar. Senhor, guia-nos na tua palavra, meu Deus. Dá-nos a tua sabedoria, habilidade, Espírito Santo, que só tu podes dar para transmitir a tua palavra. Nós confiamos nessa habilidade sobrenatural, nessa capacitação sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, nesse domingo de honra ao nosso time de voluntários, eu quero desafiar todo o CCA a ser uma igreja que serve. Tem uma frase que é antiga, se transformou até em um clichê, ficou muito desgastada, mas é uma frase verdadeira. Às vezes tem frases que vão perdendo o sentido de tão repetidas que são, e aí perdem a força. Mas é uma frase que expressa a verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Servir é um privilégio. E servir é para gente que entendeu que tem uma missão nessa terra. E não estamos aqui para ser servidos, porque Jesus é o nosso maior exemplo. O Filho do Homem, isso está registrado no Evangelho de Marcos, não está aqui, mas eu estou apenas citando. Marcos capítulo 10, verso 45, tem um versículo que resume toda a missão de Cristo, no sentido do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, o serviço é algo que o próprio Deus assumiu. O apóstolo Paulo diz que Jesus assumiu a forma de servo. A forma de servo. A palavra servo ali é doulos. Doulos é a palavra grega para escravo. Escravo. Servo. Alguém que serve os demais. E então Davi está instruindo aqui seu filho. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é, meu filho, reconheça o Deus do seu pai. Diga, reconheça. Meus irmãos, antes de servir a Deus, Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Porque a igreja não é empresa. Embora alguns estão
já estão há muito tempo, né, transformando a igreja em uma empresa, certo? A gente pode até aplicar alguns princípios, né? Não tem problema da gente aplicar alguns princípios empresariais, né, na gestão, né, nos recursos humanos, mas sempre lembrando que igreja não é negócio, que igreja não é uma empresa, que a igreja não foi colocada na terra para dar lucro a ninguém, nem muito menos ao pastor. A igreja é um organismo. Conquanto a gente tenha CNPJ, a gente exista para o governo, como instituição, como pessoa jurídica, mas o mais importante é o que somos diante de Deus. E diante de Deus, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um organismo vivo. E cada pessoa é importante. Olha para mim, você tem dons que eu não tenho. Você tem talentos, você tem habilidades que eu não tenho. E a partir do momento em que você se nega a usar os seus dons, talentos e habilidades, você está privando o corpo de Cristo de ser abençoado. Essa é a verdade. Porque imagina a minha unha aqui do dedo mínimo, como a gente diz, do midinho. Imagina essa unha dizendo, eu não quero ser unha. Primeiro vai ficar feio, não vai? Um dedo sem unha. É feio ou não é? É feio. Mas também vai expor, vai doer. É claro que depois cicatriza e tal, mas, poxa, é muito mais bonito um dedo midinho com unha. Você é útil, unha. Eu não quero perder você. É ou não é? Ah, mas a cabeça de um dedo midinho não é nada. Quem é que quer perder aqui a cabeça do dedo midinho? Quem quer? Eu vou pegar um facão ali agora. Ninguém, porque cada parte é importante. Mas aqui Davi está dizendo, Salomão, antes de servir, conheça a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer, seja. Antes do fazer, vem o ser. Somos filhos, somos parte do corpo, somos família, pertencemos a Deus. Por isso que Davi começa, reconheça o Deus de seu pai. Queridos, eu acho que esse é o segredo para a gente servir bem, para a gente até querer servir, é conhecer a Deus. Porque conhecendo o coração de Deus, conhecendo o caráter de Deus, a gente não vai querer ficar parado. Porque o nosso Deus é dinâmico. Jesus disse, o Pai trabalha até hoje. O Pai trabalha até hoje. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Reconheça Deus. Seu serviço é importante, mas eu quero te dizer, mais importante ainda do que o seu serviço é você conhecer a Deus. É você ter uma experiência pessoal. É Deus agora não ser apenas o Deus de Davi. Deus se tornaria agora o Deus de Salomão. Reconheça o Deus de seu pai. Mas meu filho, o Deus de seu pai tem que ser o seu Deus. Eu quero dizer aqui para as pessoas que estão me ouvindo, se você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia de você conhecer a Deus pessoalmente. É possível. Através de Jesus Cristo, Deus se tornou pessoal. Através de Jesus, nós podemos conhecer o Pai. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar aqui é, sirva-o com todo o coração. Então, a segunda coisa é, nós temos que servir a Deus com todo o nosso coração. Um coração inteiro. Um coração íntegro. Um coração totalmente envolvido. É interessante que há um jogo de palavras aqui. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O nome Salomão é um nome hebraico, né, que significa pacífico, mas vem da palavra shalom,
Shalom é uma palavra hebraica para paz, mas é mais do que paz. Shalom é uma palavra completa, é muito lindo isso. Porque a palavra que Deus escolheu, uma das principais palavras que temos no Antigo Testamento é Shalom. Os judeus se cumprimentam assim, Shalom, né? Eles estão dizendo paz, mas mais do que isso, eles estão dizendo saúde, bem-estar, prosperidade, cura, libertação, salvação. Shalom é uma palavra inteira. Há um jogo de palavras aqui. Salomão, o teu nome está relacionado a ter um coração inteiro. Deus não quer, queridos, a nossa vida pela metade. Por quê? Porque Ele é digno de receber a nossa vida por inteiro. O nosso Deus merece o primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é o primeiro da criação. Eu ensinei isso aqui no início desse ano. Eu preguei sobre primícias, né? Vou pregar novamente. Tem mensagem que a gente prega periodicamente. Eu preguei sobre primícias. O princípio do primeiro. Por que que Deus não quer o segundo lugar, o terceiro? Porque Ele é o primogênito de toda a criação. Porque Ele é o princípio de toda a criação. Porque Ele é o alfa de toda a criação. Ele só pode receber o primeiro lugar. Se você for dar o segundo a Ele, Ele diz, eu não posso receber, porque é contrário à minha natureza. Então, sirva com o coração inteiro. E coração, irmãos, é o lugar de quê? Dos sentimentos. Na verdade, né, a gente usa a palavra coração por causa da influência greco-romana. Na filosofia grega, né, e na cultura greco-romana, o coração passou a ser a sede das afeições, né, dos sentimentos mais profundos. Mas na cultura judaica, na cultura hebraica, que é de onde o Antigo Testamento vem, sabe onde era a sede das emoções? Nos rins. Quando você dizia para alguém, eu te amo, você dizia, eu te amo com todos os meus rins. Por quê? Porque era algo muito escondido, era algo muito profundo, era algo muito das entranhas. Na verdade, a pessoa estava dizendo, eu te amo com todas as minhas entranhas. Com os sentimentos mais profundos. Meus irmãos, o nosso Deus merece a nossa devoção. O nosso Deus merece as nossas afeições mais profundas, o nosso amor. Se amamos o nosso cônjuge, se amamos os nossos filhos, quanto mais o Deus que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que deu o seu próprio filho, deve ser o alvo das nossas afeições mais profundas. Então, Centro Cristão de Adoração, devemos conhecer a Deus, mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é, temos que amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Para mim é um privilégio servir a Deus. Cristiane estava falando, eu ia falar, nem combinei isso com ela, mas deixa eu te dizer, hoje nós recebemos ajuda financeira da igreja. E eu não tenho problema não, tá? De receber, né? Eu sei que nós somos dignos do salário, do que recebemos. Por quê? Porque nós temos investido nossa vida e nosso tempo. Então hoje a gente recebe, não tem problema, né? Não tem problema de dizer quanto a gente recebe, né? Não recebemos por porcentagem, por produção, né? Então estamos bem tranquilos. Mas teve um tempo, gente, muito tempo, eu servi, desde que eu converti, até a gente ser ordenado pastores, né? Inclusive estamos completando 27 anos, dia 21, agora, quinta-feira. Quinta-feira nós estamos completando 27 anos que a gente foi ordenado ao ministério. E domingo a gente completa 28 anos de casados. Vamos aproveitar aqui no culto para vocês orarem por nós.
Vai cair exatamente no dia que nós casamos, um domingo, 24 de dezembro. Mas eu servi a Deus 8 anos sem receber nada. Pelo contrário, eu pagava do meu bolso para servir a Deus. Por exemplo, no tempo que a gente morou em Brasília, éramos alunos lá do Instituto Bíblico, nós morávamos a 17 quilômetros de distância da nossa igreja. Então nós tínhamos que andar 2 quilômetros a pé, no Barro Vermelho de Brasília, 2 quilômetros de estrada de terra. Primeiro subia uma ladeira, aí depois descia até chegar no asfalto. 15 quilômetros de asfalto até o ponto de ônibus. A gente tinha que ir a pé, pegar carona, 15 quilômetros, porque não passava ônibus. Chegava no ponto de ônibus, a gente tinha que pagar a passagem. Há 29 anos isso, quase 30. Foi em 30, né? Porque foi 2000, foi em 93 e 94 e 95. Naquela época a passagem de ônibus era R$1 em Brasília, há 30 anos atrás. Era caríssimo, era a passagem mais cara do Brasil. Nós andávamos a pé, nós pegávamos carona e nós pagávamos do nosso bolso para poder ir servir. Eu servia no Ministério de Música, lá, Comunidade Evangélica do Distrito Federal. Depois, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Eu pagava do meu bolso. E não ficava chateado, não achava que ninguém estava devendo nada para mim, não achava que a igreja era obrigada a fazer nada. Por quê? Porque eu sempre fiz de todo o coração. Eu lembro quando a gente voltou para Garanhuns, fomos conversar, né, com os pastores da Querigma, eles estavam nos chamando para ir trabalhar em São João. Aí estipularam que a gente ia ganhar, foi 3 salários, não foi, Cristiano? 2 eu e 1 você, né? E eu lembro, irmãos, que eu entrei em crise, que eu não queria. Porque eu servi a Deus todos os anos anteriores de forma voluntária. Quando alguém disse que ia nos pagar um salário, eu entrei em crise. Não quero não, porque eu não estou servindo a Deus por causa do dinheiro. E na época o pastor Almir teve que conversar comigo. Marcos, Cristiane, vocês não estão servindo por causa do dinheiro, mas vocês devem receber essa ajuda. Vocês precisam receber essa ajuda. Então, queridos, quando a gente serve de todo o coração, é diferente. Não é necessário, né, ninguém ficar pedindo, ninguém ficar apelando, porque é de todo o coração. Terceira coisa, né? Primeiro, conhecer a Deus. Agora, servir de todo o coração. E o versículo continua: sirva de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Então, Davi está instruindo aqui, Salomão, sirva. E aqui eu vou citar nas várias versões. Na NVT diz, sirva com alma alegre. Na NBV diz, sirva com boa vontade de alma. E na revista atualizada, alma voluntária. Alma alegre, boa vontade de alma, alma voluntária. Resumindo, nós temos que servir com alegria. Nós temos que servir alegremente. Eu não gosto, né? Inclusive eu ensino o pessoal que vem ministrar ofertas aqui, dízimos. Eu não gosto, queridos, de apelação. Contribuam, porque essa igreja está precisando. Porque se você não der, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, eu não gosto. Porque a maior motivação não é dar constrangido. Da mesma forma, a mesma motivação não é servir constrangido, é com alegria. Quem está sendo privilegiado, no caso dos dízimos e das ofertas, quem está sendo privilegiado em dar, sou eu. Eu não estou fazendo nenhum favor a Deus. Eu sou privilegiado em Deus me dar condições de ofertar. Da mesma forma é o serviço. Eu não estou fazendo um favor a Deus. Vamos ajudar o pastor Marcos e a pastora Cristiane, bichinhos, coitadinhos. Eles precisam de ajuda, gente. Não. Nós somos conservos.
Nós somos cooperadores. Nós somos colaboradores. Todas essas palavras resumem o seguinte: nós trabalhamos juntos. Eu e Cristiane somos servos também. Não é o nosso império, não é o nosso nome, não é um castelo, não é em nome de Marcos e Cristiane. Eu fico rindo às vezes, né? Eu vou em algumas cidades. Eu fui em uma cidade, a gente foi em Bonito. Bonito é bonito, então vá em Bonito. Bonito aqui de Pernambuco, porque tem outro bonito também de Mato Grosso do Sul. Mas nós fomos em Bonito, muito bonito. Bonito é bonito. Entenderam, né? Aí eu fui passando numa rua, aí tinha igreja tal. Tinha um nome lá, eu não lembro. Ministério fulano de tal. O nome do pastor era maior do que o nome da igreja. O nome da igreja era bem pequenininho e o nome do pastor era desse tamanho e tinha a foto dele monstruosa lá. Irmãos, não é sobre isso. Porque não é o nosso nome, não é o nosso ministério. Marcos Alexandre, imagina, trocamos a placa ontem, né? Se você não viu, veja, né? Mudamos a logomarca, né? Nossa logomarca mudou também, está mais enxuta, né? Estamos com um data show novo, né? E vamos ganhar outro data show, porque vai ser uma tela estendida. Quem vai dar o outro data show? Você, né? Até o início da escola de adoradores, né? Ficou melhor ou não ficou? Nossa nova logo aí, ó. Mais enxuta, mais bonita. Imagina eu colocar ali naquela placa, Ministério Marcos Alexandre e Cristiane Rocha. E a nossa foto. Não é sobre isso. Nós somos conservos. Você está servindo a Deus juntamente conosco. Nossos líderes de células são conservos. Nossos voluntários são conservos. Nossos líderes de ministério são conservos. Os prestadores de serviço, tem pessoas que prestam serviço aqui e recebem monetariamente, mas são conservos também. Eu não me acho patrão delas. O chefe chegou, aí todo mundo, né? Não, somos conservos. Somos servos juntamente. Então esse serviço tem que ser alegre. Tem que ser com prazer, tem que ser voluntário. É uma voluntariedade prazerosa. As pessoas servem com alegria, irmãos, em ONGs. As pessoas servem com alegria em instituições filantrópicas. A igreja é a instituição que mais recupera pessoas na face da terra. O governo pode nem reconhecer isso. Mas a igreja é usada para salvar pessoas, salvar casamentos, tirar pessoas dos vícios. A igreja recupera pessoas perdidas. É lindo o trabalho da igreja. Então tem que ser com alegria, tem que ser com um coração voluntário, prazeroso. Eu desafio todos aqui a se envolver em um dos ministérios. E se não existe ainda o ministério que você quer servir, vai ser criado. Só precisamos de pessoas. Pastor, eu quero trabalhar com pessoas da melhor idade, né? Com idosos. Não temos ainda, mas você pode começar. Entende? Por quê? Porque mais do que começar um ministério, o mais importante é ter pessoas disponíveis para aquilo. E por último, irmãos, antes de eu terminar, vamos ler mais 2 versículos. Salmo 110, 3. Salmo 110, 3. Esse é o salmo mais citado no Novo Testamento. É um salmo messiânico. Salmo 110, 3. Eu vou ler na nova versão, Nova Almeida, atualizada. O seu povo se apresentará voluntariamente. O seu povo, Senhor, aqui é Davi escrevendo. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Qual é o dia que Deus vai manifestar o seu poder? Hoje. É claro que isso aqui é um salmo messiânico, está apontando
para o dia da volta do Senhor. É um salmo escatológico, mas nós podemos antecipar. Muitas coisas podem acontecer hoje, com santos ornamentos, ou seja, pessoas que estarão vestidas com vestes sagradas, vestes de louvor, vestes de adoração, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Você pode não ser jovem na idade, mas você é jovem no coração. Amém? Porque questão de juventude é aqui, ó. Eu estava me sentindo velho. Agora, depois da minha festa dos 50, Deus renovou a minha mente, né? E eu estou agora me sentindo jovem. Mas eu estava me sentindo velho. Quando uma pessoa se sente velho, caduco, não presto mais para nada, não faço mais nada, sabe o que vai acontecer? Nada. O pastor Ivanildo estava me falando, né? A mãe do pastor Ivanildo faleceu ontem. Hoje está sendo o sepultamento lá na Paraíba. Se vocês puderem ligar ou enviar alguma mensagem para ele, façam isso. Mas ele estava dizendo, Marcos, sabe por que minha mãe morreu com 72 anos? 75 anos, sabe por que ela morreu? Porque ela perdeu a vontade de viver. O pai dela morreu, que era o avô do pastor, e no intervalo de pouco tempo o marido morreu. O pai e o marido morreram em um ano. Ela desistiu de viver. E quando ela desistiu de viver, ela teve vários AVCs, ela teve câncer de pâncreas e metástase já no fígado, começou a ter graves problemas circulatórios e iam amputar na altura do joelho. Depois viram que podiam amputar metade do pé. E o pastor Ivanildo me disse, ela perdeu a vontade de viver. Ela se abateu. É isso, irmãos. Nós precisamos nos reanimar. Aqui diz, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. E jovens aqui, eu acredito que não é apenas questão de idade, mas é uma questão de mentalidade. Mas também eu quero honrar aqui nossos jovens e adolescentes, porque eles estão fazendo grande diferença em nossa igreja. Quantos jovens e adolescentes temos aqui? Na idade mesmo, né? Vamos honrá-los. A Adalto levantou a mão ali. Na idade, quem é jovem e adolescente aqui? Vocês têm muita força, vocês têm muita garra. Vocês podem revolucionar a cidade de Garanhuns. Amém? Vamos aplaudir nossos jovens e adolescentes. Estou terminando. Salmo 100, verso 2. Sirvam ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. O pastor Almir, lá da Querigma, né, ele tem uma frase que é a cara dele, né? Servir a Deus é um privilégio e não uma obrigação. Não sou obrigado, é um privilégio. E por último, irmãos, persista, decida e persista, servindo com decisão e persistência. O verso 10, aí de 1 Crônicas 29, o verso 10, olha o que o verso 10 diz. Você deve compreender, Salomão, que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, não tem esse versículo. Tem. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Qual é a última frase? Mãos à obra. Vamos lá? Mãos à obra. Ou seja, coloca a mão na massa. Arregaça as mangas. Posicione-se, decida, mas é uma persistência. Porque muita coisa vai vir para a gente desistir. O pastor não me elogiou, a pastora não reconheceu, fulano foi ingrato, não sei quem não viu, o outro está com cara feia, né? Ou seja, nós vamos ter muitos obstáculos para parar de servir. Mas Davi disse, Salomão, Deus te escolheu. Olha aqui para mim. Se eu pudesse olhar nos olhos de cada um de vocês individualmente,
Sabe o que eu diria? Deus te escolheu. Eu não estou aqui querendo te agradar, eu não estou aqui querendo dar uma de coach para dar uma reforçada, não. Eu estou falando a palavra. Deus te escolheu com uma missão nesta terra. Ninguém nasce por acaso. Não somos fruto do acaso. Não somos um erro de cálculo. Não. Nós somos um projeto bem elaborado da parte de Deus. E Deus nos colocou nesta terra com uma missão, com um propósito. Então, mãos à obra. Coloque a última frase. Vou encerrar com essa. Último slide. Muito obrigado pelo seu coração voluntário, serviço e dedicação ao reino de Deus e a esta igreja local. Fique em pé e vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar. Que Deus levante mais pessoas. Que Deus levante mais obreiros. Jesus disse: peçam ao Senhor da colheita que levante mais trabalhadores para a sua colheita. E é isso que eu vou pedir agora. Queridos, nós temos alguns ministérios que precisam de voluntários. Eu não vou estar aqui apelando, até porque você tem que se sentir chamado. Mas um dos ministérios que precisamos de mais voluntários é o CCA Kids. CCA Kids. E eu acredito que nós temos aqui tios e tias que estão deixando de cumprir o seu chamado. É uma crença pessoal minha. Porque eu sou daquela linha seguinte: se Deus nos dá crianças, é porque Deus tem professores para elas. Só fazendo uma comparação, né? Deus me deu um carro. Meu primeiro carro foi um Corsa Wind. 2 portas. Aquele redondinho. Aí quando Deus nos deu o carro, Deus usou uma irmã para nos abençoar. Eu paguei muito pouco e Deus nos deu praticamente o carro todo. Mas sabe qual foi a minha preocupação? E a gasolina? Fiquei com medo. E a gasolina? Meu Deus, não vou ter dinheiro não para botar gasolina nesse carro. O Espírito Santo me corrigiu, irmãos. O Espírito Santo me chamou assim no cantinho e disse: Marcos, o que é mais difícil, o carro ou a gasolina? O carro. Marcos, se eu te dei o carro, eu vou te dar a gasolina. Amém? Anos depois, Cristiano engravidou. Adriel, qual era o nosso medo? Não tem dinheiro para comprar fralda, leite, enxoval, o quarto. Aí de novo o Espírito Santo foi me corrigir. Marcos, como é que eu vou te dar um filho e eu não vou te dar os recursos para manter esse filho? Te acalma, confia. Então, irmãos, se Deus tem nos dado pessoas, se Deus tem nos dado crianças, se Deus tem nos dado demandas, necessidades, a resposta está aqui, ó, nesse auditório. Aqui. Agora, aí é contigo, se você vai dizer sim ou não para Deus. Aí é com você. E eu não vou fazer apelo aqui meloso, certo? Eu não vou chorar aqui, implorando, não. Porque é um privilégio servir. Vamos orar, encerrando. Obrigado, Jesus, por esse tempo de honra aos nossos voluntários. Obrigado por cada um que tem servido incansavelmente nos ministérios dessa igreja. Eu te agradeço por todo esse time incrível de pessoas com um coração entregue ao Senhor, voluntário, Senhor, que tem servido a Ti com excelência. Muito obrigado. Pelos nossos líderes de ministério também. Mas eu sei, Senhor, que existem pessoas aqui que estão sendo desafiadas com essa palavra a servirem em alguma área. E talvez até em alguma área que ainda não está ativa. E eu oro para que hoje você levante
essas pessoas. Nós estamos orando aqui no espírito de Mateus capítulo 10. Peçam ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da colheita, que levante trabalhadores para a sua colheita. Pois eu estou aqui orando, Senhor, em concordância com esse texto. Levante mais trabalhadores, levante mais voluntários. Colocamos os ministérios, Senhor, dessa igreja, Senhor, e aqueles que temos mais necessidade, nós oramos para que sejam supridas todas as necessidades ministeriais. Abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, com essa palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.